Senhor presidente, eu quero primeiro fazer um comentário rápido, mas importante, de um tema que debatemos exaustivamente nas comissões e que sabemos que está para ser apreciado por esse plenário no momento adequado, que é o projeto que eu tive a alegria de apresentar, que trata da aposentadoria especial dos pescadores, garantindo a eles o princípio que já está na lei, que eles se aposentam conforme o caso, inclusive em lei que existe hoje, com 15, 20 ou 25 anos de atividade. Aí depende o grau de periculosidade. Tudo isso está na lei. O que nós estamos assegurando aqui é o tempo do defeso, mantendo já as garantias que eles tinham assegurado no longo das vidas. E, claro, estendendo para o pescador seletista a possibilidade também dessa aposentadoria, principalmente aquele que atua em alto mar. Então, o projeto não faz nenhuma revolução. Ele vai numa linha tranquila e, por isso, está tendo o apoio dos pescadores em todo o Brasil. Ele aprimora a lei atual e hoje, inclusive, se encontram aqui no plenário os sindicalistas do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca de Santa Catarina, o Manuel Xavier, e do vice, o Helios Arteu Martins, ambos comprometidos com essa causa, têm participado desse debate desde o início, e por isso, claro, senhor presidente, eu faço um apelo, por exemplo, como o pescador Santiago, personagem de O Velho e o Mar, que sempre cumpriu suas tarefas com gosto, alma e paixão, e fez dessas suas escolhas de vida a certeza do amanhã para alcançar os seus objetivos. Assim são esses homens e mulheres, pescadores e pescadoras do nosso país, que com afinco vem há anos lutando por melhores condições de trabalho e de vida. Cumprimento o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, que colocou a matéria na pauta para que a gente vote ela mediante um amplo acordo aqui nesta casa. Hoje há no Brasil, senhor presidente, só alguns dados, mais de 850 mil profissionais, com registro no Ministério da Pesca e Agricultura. Eu quero cumprimentar o atual ministro da Pesca, que esteve aqui visitando o senador Renan Calheiros e pediu que botasse a matéria em votação, mediante um amplo acordo, para valorizar esse setor tão importante. Destaco ainda que temos a maior reserva de água doce do planeta, mais de 8 mil quilômetros cúbicos, e um litoral com 7,4 quilômetros de extensão. O mundo tem os seus olhos voltados para a Amazônia por essa e outras razões. Aqui os pescadores, lá do meu Rio Grande, de Santa Catarina, os pescadores da nossa Amazônia, enfim, todos os pescadores do planeta, todos os pescadores do Brasil, de uma forma ou de outra, estão contemplados. E eu poderia até dizer que grande parte dos pescadores, a nível internacional, já tem uma lei como essa em países que têm o mínimo de respeito às relações do mundo do trabalho. Calcula um pescador de alto mar, que ele sai às vezes 2, 3 meses, fica sob o sol e a chuva, trabalhando, pescando, inclusive é uma linha de alto risco. Não sabe quando volta para casa e se volta para casa. Muitos acabam, inclusive, falecendo na sua atividade de pescador em alto mar. O senador Elis Damásio conhece muito bem da sua Bahia, o trabalho dos pescadores, muitas vezes jangadeiros, né, que se adentram mar adentro com o instrumento que eles têm para pescar e trazer o alimento até por um preço acessível, pelo bem que faz o peixe a todos nós. Então eu cumprimento o ministro da Pesca, tanto o anterior como o atual, porque ambos sempre defenderam este projeto.
Faço, senhor presidente, um outro registro sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que tem a ver com o mar, com as florestas, com respeito à natureza. No transcurso de mais um Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente, somos, claro, provocados a fazer uma reflexão sobre um tema tão importante que leva consigo os rumos do nosso planeta e o que podemos fazer para a preservação da nossa condição de vida, que tudo passa pelo meio ambiente. Em verdade, a preocupação com o meio ambiente é algo não tão antigo. Eu diria que é recente que a história da humanidade começou a se debruçar na importância da defesa do meio ambiente. Se voltarmos um século atrás, não havia essa preocupação. Até meados do século passado, muito pouco se falava ou estudava sobre os impactos da ação humana, principalmente de sua atividade produtiva em relação ao meio ambiente. Para os senhores e senhoras terem uma ideia, foi apenas no final do século XIX que surgiu a disciplina denominada ecologia, termo originado de palavras gregas, que quer dizer casa é lagos, que significa estudo do meio ambiente. É exatamente disso que se trata, senhoras e senhores, da nossa casa, do nosso lar, da água que tomamos, do ar que respiramos. Eu diria que defender o meio ambiente é defender a vida na sua essência. É justamente a partir desse sentimento de que o planeta Terra é realmente a nossa casa e que devemos fortalecer a absoluta necessidade de cuidar dela, protegê-la, sobretudo respeitá-la. Quem aqui gostaria de chegar em seu domicílio e encontrá-lo sem água, sem luz, com as paredes sujas ou nada funcionando? Pense nisso e pense se o planeta não tiver a condição do seu processo natural de nos dar a vida. Senador Gleice, sempre é um orgulho para mim, sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência que foi ministra e é senadora do Partido dos Trabalhadores, alegria uma parte de Vossa Excelência. Obrigada, senador Painha, a recíproca é verdadeira. Estou aqui escutando o seu discurso no Dia Mundial do Meio Ambiente, não podia deixar de fazer uma parte, primeiro, para externar minha concordância sobre a importância que Vossa Excelência coloca em relação à preservação e à conservação ambiental para a nossa vida e para o desenvolvimento humano. E segundo, queria compartilhar com Vossa Excelência e com todos os colegas senadores e senadoras um relatório divulgado hoje, nesta quinta-feira, na reunião da ONU em Bonn, na Alemanha, que destaca o Brasil como o país que mais reduziu o desmatamento e as emissões de gases que causam o aquecimento global. O documento foi produzido pela União de Cientistas Preocupados, essa é a tradução livre da organização, com sede nos Estados Unidos, e explora, como na primeira década desse século, que o Brasil conseguiu se distanciar da liderança mundial em desmatamento e do terceiro lugar em emissões de gases e se transformou em exemplo de sucesso. Só um pedacinho rápido que diz o relatório, senador Painha. As mudanças na Amazônia brasileira na década passada e sua contribuição para retardar o aquecimento global não tem precedentes, diz o relatório intitulado Histórias de Sucesso no Mito do Desmatamento, que analisa a trajetória de 17 países em desenvolvimentos com florestas tropicais. A velocidade da mudança em apenas uma década é impressionante. Então, gostaria de partilhar com Vossa Excelência, porque sei do esforço que o nosso país vem fazendo para ser um país que produz, que se desenvolve, mas ao mesmo tempo que preserva, que conserva uma das maiores riquezas, não só suas, mas também da humanidade. Tudo bem, senadora Gleice, é uma alegria receber sua parte, que incorpora no meu pronunciamento, cumprimentando o movimento que o nosso governo faz, liderado pela presidenta Dilma, e tem esse destaque internacional, que claro que é uma grande notícia. Não estava no meu pronunciamento, mas a partir desse momento eu vou pedir que ele seja incorporado na íntegra, além inclusive da parte que Vossa Excelência aqui tão brilhantemente destacou. Por fim, que eu quero ser rápido para dar oportunidade para que todos possam falar,
Eu destacaria ainda, senhor presidente, que nós temos que estar preocupados, e pego aqui uma parte do meu pronunciamento, que diz, de forma muito objetiva, que a grande catástrofe ambiental que envolveu um petroleiro inglês na década de 60, deixando na costa britânica uma grande mancha negra de mais de 300 quilômetros, foi o grande alerta que o mundo precisava de freios, de uma reflexão sobre como estávamos tratando os meios naturais que dispomos. Em 1972, foi realizada a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente lá na Suécia. Começava ali os esforços internacionais para uma governança global sobre o meio ambiente e o clima, tendo inclusive criado a efeméride que hoje celebramos e debatemos. Foram necessários mais de 2 décadas, entretanto, para que esse debate crescesse e ganhasse força na agenda mundial. E aí vem a notícia que hoje a ministra e senadora Gleice nos passa, culminando com a realização da Paradigma Eco 92 no Rio de Janeiro, cujos resultados e discussões pavimentaram o caminho para os acordos ambientais que vieram a surgir. Senhor presidente, não foi por acaso que, naquele momento, sediamos a mais importante conferência mundial sobre o meio ambiente. Afirmamos ali a condição de sujeito e potência mundial global, assumindo um papel de liderança, de relevo, que iria se consolidar ainda mais nas décadas vindouras. As esperanças de uma grande concertação mundial sobre o meio ambiente e seus impactos, então alcançaram expressão máxima com o Protocolo de Quioto em 1997. Naquele momento, mesmo com os Estados Unidos sem assiná-lo, o mundo desenvolvido reconhecia por meio do tratado a necessidade imperiosa de monitorar e diminuir significativamente suas emissões de gases poluentes. Ao mesmo tempo, reconhecer também o direito das nações emergentes ao desenvolvimento sustentável, estabelecendo uma política de compensação e troca dos compromissos, tudo na linha do controle ambiental. Desde então, o debate se consolida nos grandes fóruns internacionais, embora os inquestionáveis avanços tenham sido acompanhados de alguns fracassos, é fato, é real. O fato é que, mesmo com o ceticismo de uma minoria de pesquisadores que apregou a incapacidade humana em alterar ver e apostar em um fatalismo que esconde as nossas insofismáveis responsabilidades. No mês passado, um grupo de cientistas que monitora o derretimento das geleiras da Antártica sinalizou, por meio de projeções, que a situação pode ser pior do que imaginávamos, talvez sem possibilidade de retorno no futuro. Significa o quê, senhores e senhoras? Que centenas de trilhões de toneladas de gelo desaparecerão nos oceanos, causando uma elevação de até 1 metro nos níveis do mar, no nível dos mares. Trata-se de um alerta da mais alta gravidade, meus caros amigos e amigas. É necessário que o mundo inteiro tome consciência dessa situação absolutamente alarmante, possamos agir com mais força e de maneira decisiva na questão climática, conjugando esforços para esse enfrentamento. Como já disse, nossa principal fonte de emissão, o desmatamento, já apresenta uma queda de mais de 80% em relação aos índices coletados em 2004. No que tange aos gases, isso a nível mundial. O Brasil foi o que mais avançou na proteção do meio ambiente, como aqui já foi resgatado e aqui está escrito. Nos que tange aos gases de efeito estufa, atingimos 62% da meta estabelecida pela redução, tendo como referência os níveis de 90%. Termino, senhor presidente, dizendo, como disse a nossa presidenta Dilma Rousseff, mostramos que é plenamente possível
aliar crescimento, distribuição de renda e proteção ao meio ambiente, combinando inovação, competitividade e redução da desigualdade. Senhores e senhoras, é claro que muito ainda temos que avançar na questão do meio ambiente no nosso país. Mas a sua força é o resultado que já se mostra de maneira equívoca a partir do exemplo brasileiro, que é possível sim. Com um mundo melhor para todos é possível. Nesse sentido, o Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente assume uma condição ainda maior para todos os brasileiros, e aqui eu vou terminar, presidente, agradecendo já a Vossa Excelência, e brasileiros, comprometidos que somos com a causa da proteção da nossa casa, da nossa vida, do meio ambiente, das florestas, dos rios, dos mares, dos oceanos, dos animais, enfim, de toda nosso ecossistema. É com esse sentimento que invocamos toda a humanidade. É com esse sentimento que evocamos toda a humanidade para um esforço conjunto de arrumar e despoluir o nosso planeta, transformando verdadeiramente na casa, no lar dos seus habitantes. A nossa casa é o nosso planeta. É isso, senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência. E assim eu concluo.